Tem se falado muito ultimamente em imposto único, ou pelo menos se voltou a falar nesse assunto, um assunto que já foi muito debatido no passado, inclusive deu origem a um tributo novo, que foi a CPMF, o IPMF, depois da CPMF, eles vieram dentro de uma ideia de imposto único, com a única diferença de que eles não foram únicos, foram só mais um. Mas agora, em virtude, sobretudo, das propostas de uma das candidatas à presidência da República, para essa eleição agora de 2022, tem se falado bastante de novo em imposto único. Então é importante esclarecer por que essa é uma ideia equivocada, embora sejam nobres os propósitos de quem a defende. A ideia é equivocada por uma razão muito simples. Os impostos, eles alcançam fatos que são signo presuntivos de capacidade contributiva, fatos que revelam de algum modo riqueza por parte do contribuinte. Então, o sujeito é proprietário de um imóvel urbano ou rural. Isso revela, de forma indireta, se pressupõe que essa pessoa tem riqueza, que essa pessoa tem capacidade econômica para contribuir com as despesas públicas. E, portanto, se institui um imposto sobre a propriedade imobiliária, seja ela urbana, seja ela rural. A pessoa dona de um veículo, também se institui um imposto sobre a propriedade dos veículos automotores. Quanto mais caro seja esse veículo, se pressupõe que a pessoa tem mais capacidade para contribuir, mais capacidade econômica para contribuir, e aí se pode cobrar um imposto mais elevado. Se a pessoa ofere renda, se ela realiza operação de seguro, de crédito, de câmbio, se ela promove a circulação de mercadorias, se ela importa, se ela exporta, são todos fatos que revelam riqueza. E aí quando se fala de um imposto único, se fala de se escolher um fato apenas para ser revelador de riqueza e ser escolhido como signo presuntivo de capacidade contributiva e ser tributado, e se deixarem todos os outros à margem da tributação. Isso por si só é muito ruim, porque o contribuinte que não praticar aquele fato, ele ficará totalmente eximido de qualquer tributo, e aqueles contribuintes que praticarem apenas aquele fato serão onerados de maneira mais pesada. E o contribuinte que encontre uma maneira de escapar daquele fato, ele poderá escapar licitamente de todos os tributos do sistema, porque esses todos serão só um. E um exemplo pode deixar isso mais claro. Vamos supor que nós pegamos um grupo de 5 pessoas, e essas 5 pessoas, a elas se dá R$ 1 milhão para cada uma. Cada uma delas recebe R$ 1 milhão como um prêmio, elas podem fazer o que quiser com esse R$ 1 milhão. É possível que uma delas, recebendo esse R$ 1 milhão, gaste o dinheiro quase todo com carros. Compre carros esportivos, carros luxuosos, e aí compra ali 2, 3, 4 carros, dependendo do preço do carro, ou até, dependendo do preço do carro, só um, com esse R$ 1 milhão. Outra pessoa decide comprar um imóvel, ou alguns imóveis, dependendo também, de novo, do padrão desses imóveis, ela pode comprar um ou mesmo mais de um, com esse R$ 1 milhão. Outra pessoa resolve comprar ações. Já outra pessoa resolve fazer viagens. Outra pessoa resolve guardar o dinheiro e usar esse dinheiro nas despesas do dia a dia. Então notem que cada pessoa emprega a mesma riqueza de formas diferentes. Se nós tivéssemos um imposto único, apenas sobre a propriedade de veículos, apenas sobre a propriedade de imóveis, apenas sobre a aquisição de renda, apenas sobre a realização de viagens, esse imposto alcançaria uma dessas pessoas e não alcançaria as outras. Então é por isso que é interessante que nós tenhamos alguns impostos, não muitos, mas alguns impostos. Alguns impostos que alcancem patrimônio e nas suas mais variadas manifestações, patrimônio imobiliário, que alcancem a renda e que alcancem o consumo, ou seja, que alcancem as diferentes manifestações de riqueza. Então é interessante que haja alguns tributos. Por outro lado, a simplificação não é sinônimo de unificação. Assim como a redução da carga não é sinônimo de unificação. Esses são os dois principais defeitos do nosso sistema tributário. Ele é muito oneroso e ele é muito complexo. Transformar vários impostos em um não necessariamente reduz a complexidade. E quem já trabalhou com o Simples Nacional sabe muito bem disso. O Simples Nacional unifica vários tributos em um só recolhimento e ele é bastante complexo, partindo da interpretação da própria Lei 123 até seguir para os atos regulamentares dessa lei e toda a controvérsia que gira em torno do Simples. Os contadores que trabalham com o Simples Nacional sabem muito bem que ele
De simples só tem o nome. Então, nem sempre unificar significa simplificar. Além disso, nem sempre unificar significa reduzir o ônus. O ônus é definido pelas alíquotas, pelos percentuais dos tributos. Nós podemos ter um tributo só com alíquota de 30%, e se esse imposto único fosse substituir todos os outros, ele teria realmente que ter um percentual muito alto. Ou nós podemos ter vários impostos com percentuais bem mais baixos. O que você preferiria? Pagar 5 impostos, cada um com um percentual de 5%, ou pagar um só com percentual de 40%? Claro que seria melhor pagar esses 5 com percentual de 5 do que um com percentual de 40 ou de 50. Além disso, esse imposto muito alto e único, ele cria um terreno excepcional, excelente para o planejamento tributário. O contribuinte licitamente encontra um jeito de não praticar aquele único fato gerador daquele único tributo e ele fica totalmente eximido da tributação. E a alíquota muito alta desse tributo vai fazer com que valha a pena fazer uma série de planejamentos tributários. Então, vamos supor que se institui o imposto único sobre transações financeiras. O contribuinte começa a usar dinheiro em espécie, começa a usar Bitcoin, para não precisar fazer uma transação pelo sistema financeiro e não pagar esse imposto único. Se o imposto único, seja qual for o fato que alcança esse imposto único, o contribuinte encontra uma maneira de não praticar esse fato e assim escapar da tributação. E aqueles contribuintes que têm muita riqueza e aplicam essa riqueza em outros fatos diferentes ficarão completamente à margem desse tributo. É por isso que não é essa uma boa ideia. Aliomar Baleeiro, no livro Uma Introdução à Ciência das Finanças, que tenho a honra de atualizar, vou deixar aqui na tela a imagem dele, nos comentários deste vídeo o link para quem quiser comprá-lo. Aliomar Baleeiro já dizia que o imposto único é uma utopia, exatamente por causa disso, desde os anos 50. Então o ideal é que nós tenhamos alguns impostos diferentes, que alcancem fatos bem diferentes, esses impostos sejam simples e pouco onerosos. É bem melhor do que o imposto único, que pode ser muito complicado e muito oneroso, exatamente por ser simples. Essa, inclusive, seria a sua tendência. Se tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de curti-lo, de se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos e de deixar aqui na caixa de comentários o que gostaria de ver tratado em outros vídeos. Até lá!